João, capítulo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós lemos um texto aqui, irmãos, que é conhecido, bastante conhecido, né? Esse paralítico, ele não tinha ninguém, não tinha amigo nenhum. E a leitura que o pastor Márcio ele fez aqui, na primeira leitura do culto, nós vemos que um centurião buscou a Jesus, a ajuda de Jesus, pedindo para que ele curasse um servo dele. Eu acho interessante nesse texto, irmãos, porque Jesus ele não precisou ir à casa daquele centurião, não precisou ver quem era este servo, e de onde ele estava mesmo, ele curou aquele homem. Só que a fé não era daquele servo, a fé era do centurião. A fé era do centurião que rogou, pediu por aquele servo que estava enfermo. E está escrito que na mesma hora que Jesus liberou a palavra, aquele homem foi curado. Aleluia. Há um paralítico também, outro paralítico, de Cafarnaum. 4 amigos pegam ele e levam ele até a presença de Jesus. E Jesus cura ele. Só que a fé não era do paralítico. A fé era dos 4 amigos que levaram aquele homem até a presença de Jesus, irmãos. Então pode ser que alguém que você gostaria que tivesse aqui nesta noite não está. Ou pode até que esteja no nosso meio, mas ainda não serve a Deus. Lhe falta fé nesta pessoa. Mas por meio da sua fé, Deus pode operar na vida desta pessoa. Por mais que ela não creia, por mais que ela não tenha fé em Deus, mas por meio da tua fé, Deus pode agir na vida desta pessoa. Aleluia, irmãos. O capítulo de número 5 de João começa dizendo que estava havendo uma festa dos judeus. Não diz que festa é essa. E vai citar um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia, que era próximo à porta das ovelhas. E nesse tanque, irmãos, era levado animais para serem banhados nesse tanque, animais que seriam sacrificados e levados ao templo para serem sacrificados. E por isso, esse tanque tinha uma água muito suja, não era uma água limpa, era imunda. E em um dia normal, esse tanque tinha cerca de 300 pessoas ao redor dele, com todo tipo de doença, conforme o versículo nos diz, que tinha cego, tinha manco, tinha coxo, tinha paralítico. Então num dia normal chegava a cerca de 300 pessoas ao redor desse tanque. Mas a Bíblia nos fala que era um dia de festa, e um dia de festa chegava podia chegar a 3.000 pessoas ao redor desse tanque. Então era muita gente, muitas pessoas ao redor desse tanque, irmãos, pessoas problemáticas. E esse versículo é um retrato do mundo que nós vivemos hoje.
pessoas de todo jeito, com todo tipo de problema, com todo tipo de enfermidade, aleluia, estão ao redor de alguma coisa que lhe ofereça uma solução para os seus problemas. E por mais que essa solução seja rasa, por mais que essa solução seja falsa, as pessoas estão querendo se apegar a algo que venha trazer solução para o seu problema ou para a sua enfermidade, aleluia. Estão ao redor de qualquer coisa que lhe prometa algo. E assim estavam essas pessoas, irmãos. E muitas delas estavam há muito tempo ao redor deste tanque, sem conseguir alcançar o seu objetivo, sem conseguir alcançar a sua cura, aleluia. E está escrito que Jesus, ele estava caminhando em direção a este tanque. Jesus, irmãos, em um dia de festa, ele estava indo em direção para este local, onde havia pessoas problemáticas, pessoas deformadas e destruídas emocionalmente. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque era um dia de festa. E Jesus, ao invés de ir para a festa, ele escolhe ir para este lugar, onde havia pessoas problemáticas e enfermas. Irmãos, nós queremos estar em um ambiente bom, nós queremos estar em um ambiente festivo. Era dia de festa, só que Jesus deixa de ir para a festa para se enfiar no meio dessas pessoas problemáticas. E se não for Jesus para fazer isso, quem tem coragem de fazer, irmãos? Quem tem coragem de se envolver com os teus problemas? Quem tem coragem de tomar as tuas dores? Quem tem coragem de sentir o teu sofrimento? Jesus, ele vai onde ninguém mais tem coragem de ir. Ele entra onde ninguém mais tem coragem de entrar, aleluia. Jesus, ele investe onde ninguém mais tem coragem de investir. É um projeto falido, mas Jesus, ele pega esse projeto falido, aleluia. E Jesus deixa essa missão para a igreja, irmãos. Nós devemos continuar aquilo que ele começou aqui na terra. Entrar em lugares onde ninguém mais entra. Investir onde ninguém mais investe. Acreditar em pessoas que ninguém mais acredita. Aleluia. No versículo de número 6 vai dizer: e Jesus vendo este deitado, aleluia, Jesus vendo este deitado, não foi aquele paralítico que viu Jesus, mas foi Jesus quem viu ele primeiro. E Jesus, quando olha para ele, ele vê o seu passado, ele vê a condição do seu presente, ele vê o seu futuro. Jesus, ele enxerga coisas que nós não conseguimos ver. Nós olhamos apenas o que está por fora, mas Deus, ele olha o que está por dentro, ele vê o que está no nosso coração, aleluia. Então Jesus, ele vê aquilo que aos olhos humanos é impossível ver. E quando ele olha para aquele homem, irmãos, ele vê a condição dele, ele vê quando e por que ele iniciou o seu sofrimento, porque diante dos olhos de Deus nada escapa. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, aleluia. E Jesus, irmãos, ele viu aquele homem, ele viu que ele estava colhendo o que ele havia plantado. Quando Jesus, ele olha para a pessoa, ele consegue enxergar coisas que outras pessoas não conseguem enxergar. Ele olhou para esse homem que era paralisado e viu que ele estava há 38 anos nesta condição. Ele olhou, irmãos, para Zaqueu e viu que ele tinha sede de Deus, aleluia. E puxando um gancho aqui, irmãos, Zaqueu, ele sabendo que Jesus, ele estava passando por Jericó, ele decide subir numa árvore para ver quem era este Jesus. Só que está escrito na Bíblia que quem viu quem primeiro foi Jesus, quem viu Zaqueu primeiro, aleluia. E quando Jesus vê Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na tua casa. E a palavra convém, para quem não sabe, significa é necessário, aleluia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu entre na tua casa. É necessário que Cristo entre nas nossas casas. Convém a Ele entrar dentro dos nossos lares e da nossa vida, para causar uma transformação, para causar libertação, levar vida para dentro dos nossos lares. E para quem ainda não entendeu o que significa de fato o que é necessário nós bebermos água, porque senão nós morremos.
É necessário a gente comer, porque senão nós morremos. Então é necessário que Cristo entre dentro da nossa casa e entre na nossa vida, para que nós venhamos experimentar o que é vida em abundância de verdade. Aleluia. Então Jesus, ele olhou para Zaqueu e viu que ele tinha sede de Deus. Jesus, ele olhou para o jovem rico e viu que ele amava mais as riquezas do mundo do que a Deus. Jesus, irmãos, ele olhou para os fariseus e viu a hipocrisia deles. Jesus, ele olhou para o ladrão da cruz e viu o seu arrependimento sincero. O ladrão olha para Jesus e diz: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus olhou e viu um arrependimento sincero naquele ladrão. E assim como Jesus, ele olhou para essas pessoas e viu algo nelas, Jesus olha para cada um de nós nesta noite e vê algo que ninguém mais consegue ver. Aleluia. Ele vê, irmãos, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo e o que nós estamos enfrentando. Ele vê, ele conhece a nossa dor, o nosso sofrimento. Aleluia. Então não pense que não, por mais que você se sinta só, Jesus, ele está olhando para você. Aleluia. O versículo de número 6 nos traz um detalhe interessante, irmãos, porque diz que Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado, havia muito tempo. Aleluia. Jesus, ele não apenas viu, mas ele sabia do estado daquele homem. Jesus, ele não apenas vê, mas ele sabe e conhece pelo que você está passando. Aleluia. Ele tem o conhecimento, ele conhece a causa do seu sofrimento. Jesus sabia que a doença daquele homem era incurável. Era algo que nenhum outro homem poderia ajudá-lo. Aleluia. Ele sabe, irmãos, ele sabe. Ele sabe que tem pessoas que estão passando por uma situação que não tem homem nesta terra que possa ajudá-lo, porque é algo impossível para o homem fazer. Ele sabe que você está passando por uma situação que não tem ninguém que possa te ajudar. Não é com bens financeiros, não é com bem material, não é com dinheiro, não, nada disso. A tua causa é impossível e Jesus está vendo isso. Mas ainda bem que ele é o Deus das causas impossíveis. Ainda bem que para ele nada é impossível. Ainda bem que ele é aquele que investe nessas causas perdidas. Aleluia. Jesus, ele conhece, irmãos. A gente pode enganar o homem, mas a Deus nós não enganamos. Nós não enganamos. Ele vê o choro por detrás do nosso sorriso. Ele vê a tristeza e a dor por trás da nossa alegria quando nós estamos no meio das pessoas. Ele contempla choro de pessoas quando estão sozinhas. Aleluia. Ele vê e conhece tudo. Jesus, irmãos, no versículo de número 7, aliás, no final do versículo de número 6, Jesus pergunta a ele se quer ser são, quer ser curado. No versículo de número 7, este homem, ele começa a dizer que não tem amigos, porque ele vai dizer: não tenho ninguém que me ajude, não tem ninguém que me coloque no tanque. Então aquele homem não tem amigos, aquele homem estava sem ajuda, ele não tinha família para poder lhe socorrer. Aquele homem, irmãos, estava desamparado, abandonado. Aquele homem estava abraçado pela solidão, sozinho. Aleluia. Jesus pergunta se ele quer ser curado. E a única coisa que ele consegue dizer é que ele está sozinho. E Jesus, irmãos, é tão maravilhoso porque ele é amigo até mesmo daqueles que não têm amigos. Aleluia. Jesus, ele é amigo daqueles que não têm amigo. Todos podem nos abandonar, trair e mentir, mas Jesus, ele não nos abandona. Jesus, ele está sempre conosco. E nós podemos sentir a presença do seu Espírito Santo nos momentos de dores, nos momentos de sofrimento, porque ele é o Consolador. Ele é aquele que chega e consola, sem precisar da presença de nenhum homem. Apenas a presença de Deus basta, aleluia, para nos consolar. Não tenho ninguém que me coloque no tanque, aleluia. Irmãos, para mostrar que Deus, ele é tudo de que nós precisamos, apesar de muitas das vezes nós nos encontrarmos sozinhos, sem ajuda, sem o auxílio de alguém.
Quando Deus ele se apresenta a Moisés, pedindo para que ele fosse libertar o seu povo do Egito, Moisés pergunta a Deus: com que nome eu vou apresentar o Senhor aos filhos de Israel? E Deus diz: diga a eles que eu sou o que sou. E agora, apenas imaginando, irmão, se Moisés, porventura, ele tivesse perguntado a Deus: eu sou quem, irmãos? Deus poderia responder: se você está com sede, eu sou a água viva. Se você está com fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você está perdido, eu sou o caminho. Se você vive uma mentira, eu sou a verdade. Se você, irmãos, está se sentindo morto espiritualmente, se você está com desejo suicida, se perdeu a vontade de viver, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Se você se sente fraco e caído, eu sou quem te levanta, eu sou quem te sustenta, eu sou a tua força. Se você se sente desamparado, desprotegido, vulnerável, Ele é o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, aleluia. O que Deus ele nos ensina pela sua palavra é que Ele é o que nós precisamos que Ele seja. Eu sou o que você precisa, aleluia, na tua vida. Louvado seja Deus. Jesus pergunta a ele se quer ser curado. A resposta mais óbvia que esse homem poderia dar a Jesus, irmãos, era sim, eu quero ser curado, porque eu estou há 38 anos nessa situação e não tem quem me ajude. É lógico que eu quero ser curado, mas o paralítico ele não dá essa resposta. Jesus pergunta: queres ser curado? E ele começa a dar uma série de desculpas. Mas sabe por quê, irmãos? É porque tem algumas situações que algumas pessoas passam. É um sofrimento tão grande, uma dor tão grande, é uma doença tão terrível, que a vontade da pessoa fica tão paralisada quanto o corpo. A vontade desse homem estava tão paralisada quanto as suas pernas, aleluia. E nós não devemos nos acostumar com a dor. A gente não tem que se acostumar com o sofrimento, com as perdas, não. Deus tem coisas grandes para nos dar. Deus tem coisas grandes para nos fazer experimentar, aleluia. Então não se acostume, irmãos, com esse negócio de paralisar a sua vida, paralisar os seus projetos, paralisar o seu sonho. Quem quer isso na tua vida é o diabo. Deus quer que você marche, Deus quer que você ande, Deus quer que você passeie no meio do fogo, Deus quer que você ande por cima das águas tempestuosas, aleluia. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aquele homem, inventando uma série de desculpas, irmãos, ele começa dizendo a Deus, aleluia: não tenho ninguém. A primeira desculpa desse homem para Jesus é ele dizer que não tem ninguém. E sabe o que é isso? É quando nós dependemos mais dos outros do que de Deus. É quando nós dependemos mais do homem do que de Deus, aleluia. E quando a gente depende mais do homem do que de Deus, é lógico que algo na nossa vida vai paralisar, porque o homem é falho, mas Deus jamais erra e falha, aleluia. Por isso que nós não devemos inverter as coisas. Dependa de Deus, dependa mais de Deus do que dos homens, aleluia. A segunda desculpa dele, irmão, é dizer que não tinha ninguém que ajudasse ele a entrar no tanque. Ele diz: não tenho ninguém. A primeira desculpa, que me ajude a entrar. Ele estava esperando um milagre de um lugar errado. Ele estava esperando que uma maravilha acontecesse na sua vida no lugar errado. E quantas pessoas batem na porta errada? E quantas pessoas percorrem o caminho errado? Quantas pessoas buscam um milagre na sua vida no lugar errado, aleluia. Enquanto sabe que Deus ele é todo poderoso para fazer o que for, qualquer coisa na sua vida. Sabe que Deus é capaz de fazer um milagre. Sabe que o melhor lugar para se estar é na igreja, mas ainda persiste em bater nas portas erradas e andar nos caminhos errados. Espera milagre no lugar errado, aleluia. Ele continua dizendo, irmãos: não tenho ninguém que me ajude a entrar quando a água é agitada. Essa desculpa é semelhante à primeira. A primeira, ele estava dependendo mais dos homens do que de Deus.
E agora ele estava dependendo mais da circunstância do que de Deus. Não tem ninguém que me coloque quando a água é agitada. Ele dependia que aquela água fosse movida, fosse agitada, ao invés de depender de Deus. Para o Senhor te abençoar, Ele não depende das circunstâncias. Não importa o que você está passando ou vivendo, Ele é Deus para fazer qualquer coisa na tua vida. Ele é capaz de te abençoar no deserto, aleluia. E Ele é capaz de te trazer a paz no meio da tempestade. Não dependa das circunstâncias, mas sim de Deus. E ele termina a sua desculpa dizendo que outro chega antes de mim, Senhor. Antes que eu desça no tanque, outro vai lá e desce antes de mim. Isso aqui é um mal que muitos de nós temos. Que quando tudo começa a dar errado, nós queremos procurar um culpado. Nós queremos alguém para colocar a culpa de tudo de errado que está acontecendo na nossa vida. Ele estava dizendo: Senhor, eu estou há 38 anos nesse estado, porque sempre tem um que desce antes de mim, aleluia. Quando tudo estiver dando errado, irmão, tudo estiver difícil, não procure culpados. Pare de lamentar pelo passado e comece a ver a possibilidade do seu futuro. Comece a enxergar, a tentar ver o que Deus pode fazer por você para mudar o teu futuro, para virar o teu cativeiro, para mudar a tua sorte, aleluia. Consiga se ver no que você vai ser em Deus daqui para frente. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus pergunta a ele se quer ser curado. Eu acho interessante porque Jesus ele não faz uma entrevista com aquele homem. Jesus não interessa quanto tempo ele está naquela situação. E essa pergunta de Jesus a este homem nos ensina que o tempo do nosso sofrimento não vai impedir de Jesus operar na nossa vida. Eu vou repetir, irmãos. O tempo do nosso sofrimento não impede de que Jesus opere um milagre na nossa vida. Ele estava há 38 anos daquele estado paralítico e mesmo assim Jesus o curou. A mulher hemorrágica, irmãos, estava há 12 anos com fluxo de sangue e bastou ela tocar nas vestes de Jesus e ela foi sarada, ela foi curada. Havia uma mulher encurvada, irmãos, que ela andava encurvada há 18 anos porque um espírito imundo fazia ela andar assim há 18 anos e não foi problema para Jesus repreender aquele espírito e ela ficar curada. Jesus curou um cego de nascença. Desde quando ele saiu do ventre da sua mãe, ele era cego e não foi problema para Jesus curar aquele homem. Jesus ele ressuscitou o morto de 4 dias, glória a Deus, porque não é problema, irmãos. Estava fedendo, estava em estado, irmãos, de decomposição, mas bastou Jesus dizer: vem para fora, e Deus restaurou aquele corpo, restaurou aquela vida, porque o tempo do nosso sofrimento não vai atrapalhar daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, aleluia. Essa pergunta de Jesus, irmãos, queres ser curado? Nos mostra que não importa os desastres que essa dor, essa enfermidade, esse sofrimento causou na nossa vida. A saúde pode ter acabado, a família pode estar destruída, mas Jesus com uma palavra ele pode restituir aquilo que foi tomado e perdido. Com uma palavra Jesus pode restaurar aquilo que está quebrado. Com uma palavra Jesus põe em ordem aquilo que está desorganizado, aleluia. Porque assim como ele transformou, irmãos, a mulher possessa por 7 espíritos, ele transformou ela em uma missionária. Ele também pegou aquela mulher samaritana que já vinha com 5 casamentos que não havia dado certo, transformou ela em uma embaixadora das suas boas novas. Não importa o que os nossos problemas causou, o prejuízo que eles causou, Jesus ele ainda tem poder para trazer novidades, para restituir e transformar, aleluia. Jesus pergunta àquele homem: queres ser curado? Aleluia. E Jesus ele faz essa pergunta a algumas pessoas aqui nesta noite. Queres ser curado? Quer ter sua vida restituída? Quer salvar o seu casamento? Quer reacender a chama do teu primeiro amor? Jesus ele faz essas perguntas, depende do nosso problema, aleluia. E isso vai depender da nossa resposta. Isso vai depender, irmãos, se realmente nós estamos querendo isso, aleluia.
Aquele homem estava há 38 anos daquela maneira, daquele estado paralisado. E Jesus pergunta se ele quer ser curado, e ele não consegue dizer de imediato um sim para Jesus. É porque às vezes é ruim, eu entendo, às vezes é ruim mexer em algo que a gente já quis deixar para trás, esquecer. Eu sei que é ruim, irmãos, às vezes nós lembrar de dores que fez a gente sofrer tanto, aleluia. Tem coisas que a gente quer deixar paralisado mesmo, não quer que ninguém mexa, aleluia. É igual como Jesus, ele vai perguntar para aquele povo, aqueles judeus, onde é que estava o corpo de Lázaro. E a resposta de Marta, irmãos, é dizer: Senhor, já está fedendo, já cheira mal, aleluia. Só que Jesus, ele quer que mesmo assim role a pedra. Está cheirando mal, mas Jesus, ele quer que tire a pedra. Vai cheirar mal, mas você precisa mexer nesse negócio aí, para Deus poder fazer um milagre na tua vida e na tua situação. Cheira mal, mas rola essa pedra para Deus fazer algo na tua vida e lá na tua casa, no meio da tua família. Você não quer mexer, mas Jesus, ele tem algo para fazer na tua vida, aleluia. Glória a Jesus, irmãos. É igual aquele soldado, irmãos, que agora me falhou a memória o nome dele, que tinha lepra. Naamã. Se vestia, irmão, escondia a sua lepra. Mas se ele quisesse ser curado, ele tinha que tirar a sua roupa. Ele tinha que mostrar a sua lepra. Podia ser feio e podia estar fedendo. Mas se você quer um milagre na sua vida, vai ter que mexer em coisas que você queria deixar paralisado lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Queres ser curado? Aquele homem inventa tanta desculpa, irmãos, que Jesus não quer mais papo com ele. Ele vai dizer o seguinte: levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta-te, pega o teu leito e anda. Aleluia. E essas palavras de Jesus, irmãos, nos trazem algumas coisas interessantes. Porque quando ele diz levanta-te, ele está dando uma ordem, e é uma ordem imediata. Meu irmão, chega de desculpa, levanta-te. Chega de inventar desculpa, chega não, levanta-te. É uma ordem cheia de graça. É uma ordem te capacitando para você fazer aquilo que é impossível fazer sem Deus na sua vida. Parece, mano, se fosse qualquer outro homem, seria uma brincadeira de mau gosto chegar num paralítico e dizer levanta-te. Mas quem está dizendo é Jesus, quem está dando a ordem é Jesus, quem está dando o comando é Jesus, aleluia. Então ele está dando um comando, ele dá a capacidade para o homem fazer aquilo que é impossível de fazer sem ele na vida, aleluia. Levanta-te, pega a tua cama, leva a tua cama contigo, para não se esquecer de onde Deus te tirou. Leva a cama, porque todas as vezes que você pensar em ter uma recaída, você vai lembrar de onde Ele te tirou. Todas as vezes que você pensar em ter uma recaída, você vai ver a vida miserável que você tinha antes sem Deus, e agora a vida em abundância que Deus te proporcionou a ter. Aleluia. Toda vez que pensar em ter uma recaída, irmãos, a cama vai estar lá para te lembrar a grande maravilha que Deus fez na tua vida. E até lembrando aqui de um trecho que o pastor Joaci trouxe, dizendo, irmãos, que aquele homem foi carregado por 38 anos naquela cama, e agora Jesus estava possibilitando ele carregar aquela cama. Tem problemas que nos levam, e Deus nos dá autoridade e poder para nós passarmos a carregar essas coisas que nos levavam antes, aleluia. E ele diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Não basta apenas se levantar e ficar parado, irmãos. A ordem é para andar, a ordem é para marchar. Ele diz: anda, para você não perder tempo e começar a viver aquilo que Deus tem para você. Anda e começa a experimentar as novidades de Deus na tua vida. Anda, não perca tempo, comece a experimentar as boas novas de Deus na tua vida, aleluia. Glória a Deus. É as ordens de Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. Basta uma palavra, irmãos, direcionada de Deus às nossas vidas, porque a palavra dele tem poder. Ele tem toda a autoridade e poder nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Se ele manda, o homem tem que obedecer. Ele dá um comando aos seus anjos e ele obedece.
E o inferno treme e estremece diante da sua voz, aleluia. Aquele homem, irmãos, ele não tinha ninguém, estava sozinho. E por isso que Jesus foi lá, ao encontro dele, lá naquele tanque. Às vezes nós costumamos dizer que eu encontrei Deus na minha vida. Só que nós não encontramos Deus porque Deus ele não se perde. É Deus quem nos encontra, porque nós é que somos os perdidos. Aleluia. Então aquele homem, depois Jesus vai encontrar ele no templo. Só que antes dele estar lá no templo, buscando a Deus, agradecendo a Deus, foi preciso Deus ir buscar ele lá no tanque, onde ele estava paralisado. Assim como nós, antes de estarmos aqui na casa dele buscando ele, foi ele que foi nos buscar lá no mundo. Aleluia. Nós não aceitamos ele, mas é ele que nos aceita. E antes de nós amarmos ele, foi ele que nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Quando ele encontra aquele homem no templo, irmãos, Jesus vai dizer a ele, dá um conselho: não peques mais. Não peques mais. Aleluia. Porque não tem essa história de nós virmos lá do mundo e permanecermos da mesma maneira, com as mesmas práticas. Deus ele está disposto a trabalhar, a lapidar na nossa vida, no nosso coração, purificar a nossa alma. E é por isso que ele vai dizer àquele homem: não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Aleluia. Isso nos dá a entender que o problema daquele homem, a sua paralisia, foi consequência do seu pecado. O pecado não tem nada de bom a nos oferecer, irmãos. Nada. É apenas uma mentira e uma ilusão. Ele promete prazer e só nos paga com desgosto. Ele promete liberdade e nos escraviza. Promete vida, mas o seu salário é a morte. Aleluia. Louvado seja Deus. A única segurança que nós temos, irmãos, é estar em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero encerrar orando. Quero encerrar a minha participação orando pelos irmãos, pela igreja. Louvado seja o Senhor Jesus, irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, por este dia, por este culto, pela tua palavra, pela tua presença, ó Pai. Eu te apresento, meu Deus, todo o teu povo, a tua igreja, todas essas pessoas que se fazem presente aqui nesta noite, meu Deus. O Senhor é o Deus que olha e enxerga o que ninguém mais consegue ver. E não apenas olha, mas conhece a nossa situação, conhece o nosso sofrimento, conhece o que nós estamos passando. Para o homem não tem mais jeito. Ninguém quer se aproximar porque acha que é uma causa impossível, aleluia. Mas a última palavra pertence ao Senhor. O último comando pertence a ti, Senhor. É o Senhor que põe um ponto final. Louvado seja Deus. Então eu te peço, meu Deus, nesta noite, que o Senhor trabalhe de uma maneira maravilhosa na vida de todas essas pessoas, ó Pai. Eu não sei, mas tu conheces, meu Deus. Tu vê quando esta pessoa chega em casa, tu vê o jeito desta pessoa quando está sozinho. Tu sabe o tamanho da dor, tu sabe dos momentos que as lágrimas descem pelo rosto, meu Deus, aleluia. Tu conhece, Jesus, e eu falo isso é para você ficar consolado, para saber que o Espírito Santo está contigo, aleluia. Eu falo isso para você se sentir aliviado, aliviada, para sentir a tua alma refrigerada pela presença de Deus, aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus, ele suportou a cruz do Calvário, toda aquela dor, toda aquela pressão. Ele sabe melhor do que ninguém o tamanho da tua dor e o teu sofrimento, aleluia. Ele sabe de
tudo, louvado seja Deus. E assim como ele estava disposto, e assim como foi capaz dele ajudar todas aquelas pessoas, a mulher samaritana, o homem paralítico, o cego, o coxo, aleluia, o surdo, o mudo, ele continua operando no meio da sua igreja nesses dias, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, aleluia. Ele é imutável, ele não mudou, é um Deus de amor, um Deus poderoso, louvado seja Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor Jesus, pessoas, ó Pai amado, que paralisaram algo na sua vida, alguma coisa está paralisada, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, toca, libera uma palavra, Pai, levanta, dá condição de se mover, dá ordem para andar, e dá alegria para esta pessoa contar o testemunho daquilo que estava parado, paralisado, onde alguém dizia que não tem mais jeito, e o Senhor foi lá e mudou a situação de uma forma maravilhosa e com um grande milagre. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos da Tua presença, ó Pai. Chega, meu Deus, chega, ó Pai amado, de nós andarmos com nossas próprias, nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias vontades, porque toda vez que nós andamos, tomamos uma atitude sem Te consultar, nós quebramos a cara, nós nos colocamos em uma situação difícil, meu Deus. Pai amado e Pai querido, que nós viemos ser revestidos, meu Deus, com Teu Espírito Santo. Nossa vida já não nos pertence, pertence somente a Ti, Senhor. A nossa vida pertence a Ti. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor morreu por nós e nós vivemos por Ti, aleluia. Deus eterno e maravilhoso, vai vir as propostas, vai vir as tentações, o pecado, meu Deus, mas que nada disso venha nos atrair, que nós viemos estar somente atraídos pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, dá forças ao Teu povo, meu Deus, fortalece o fraco, levanta o caído, meu Deus, seja o nosso escudo e a nossa fortaleza em todo o tempo, meu Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, e o que seria de nós sem Ti, ó Pai? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos enche da Tua graça e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas Tua mão com tudo me escondeu em Tua presença. Oh Deus, quando eu choro, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas Tua mão com tudo me escondeu
chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois aí